A mesa estava posta para o meu aniversário. Mas às 5 da tarde, meu filho cancelou tudo por um churrasco. Sou Yolanda, 75 anos, viúva. Mal sabiam eles o que um celular escondido pode fazer. Meu dia tinha começado às 4:30 da manhã. Antes mesmo do galo do vizinho sonhar em cantar, eu já estava de pé, com o avental amarrado na cintura. 75 anos. Não é todo dia que se comemora 3/4 de século. A casa estava mergulhada naquele silêncio azulado da madrugada, e o único som era o da minha respiração e o clique suave do botão do fogão se acendendo. Acendi uma vela para o meu falecido marido, o Afonso, como fazia toda manhã. Hoje o dia é meu, velho, sussurrei para o retrato dele na prateleira. Ele parecia sorrir de volta. Eu queria um almoço de verdade, um almoço como os que minha mãe fazia. Hoje em dia, o povo só quer saber de comida pronta, de iFood, de coisa sem alma. Minha nora, a Sandra, vive dizendo: "Pra que tanto trabalho, dona Yolanda? Pede uma comida japonesa, é mais chique." Chique pra mim é cheiro de comida de verdade espalhando pela casa. Decidi fazer o cardápio preferido do meu filho, do Cláudio. O lagarto recheado que eu aprendi a fazer com a minha sogra, que demora 5 horas no fogo baixo para desmanchar na boca. Tirei da geladeira a peça de carne que eu tinha comprado no dia anterior, temperei com alho, sal grosso, pimenta do reino moída na hora e umas folhas de louro que eu mesma colhi do pezinho no quintal. Enquanto a carne tomava gosto, eu comecei a sobremesa, porque o bolo de nozes com recheio de baba de moça precisa de tempo para sentar. O barulho da batedeira parecia uma música. Eu quebrava as nozes uma por uma, pensando em como os meus netos, o Lucas de 15 anos e a Beatriz de 12, iam raspar a tigela do recheio. O cheiro do açúcar queimando para o caramelo da baba de moça era o meu perfume preferido. Enquanto o bolo assava, eu comecei a maionese. E não era essa maionese de pote, não. Era maionese de verdade, com batata cozida no ponto certo, nem dura, nem desmanchando. Cenoura, vagem, milho verde e ovos cozidos, tudo misturado com aquela maionese caseira feita no liquidificador, com óleo fio a fio, até dar o ponto de nuvem. O sol começou a raiar, pintando a minha cozinha de laranja. O lagarto já estava na panela de pressão, soltando aquele chiado que é promessa de comida boa. Eu estava feliz. Cansada, sim. Minhas costas doíam um bocado, mas feliz. Botei o arroz para cozinhar, um arroz branquinho e solto, e preparei a farofa. Ah, a farofa. Uma farofa rica, com manteiga de garrafa, bacon picadinho, linguiça calabresa, azeitona, ovo cozido e cheiro verde. Era a farofa que o Afonso dizia que levantava até defunto. Às 11 da manhã, eu estava terminando de arrumar a mesa. Coloquei a toalha de linho branco, aquela que eu só uso em ocasião especial. Peguei os pratos de louça inglesa que ganhei no meu casamento e os talheres de prata. Dobrei os guardanapos de pano. Coloquei um jarrinho com flores do meu jardim no centro. A mesa estava linda. Parecia uma pintura. O cheiro na casa era uma mistura de alho dourado, bolo assando e carne cozinhando. Era cheiro de família, cheiro de festa. Eu tinha combinado com o Cláudio para o almoço, ao meio-dia. Mandei uma mensagem para ele às 10 da manhã. "Meu filho, tá tudo quase pronto. Não se atrasem." Ele visualizou e não respondeu. Pensei, deve estar dirigindo ou arrumando os meninos. Meio-dia, nada. O relógio da sala, aquele de pêndulo que era do meu avô, bateu as 12 badaladas. O som ecoou pela casa vazia. Devem ter pegado trânsito, pensei. Sábado, o povo todo resolve sair. 1 da tarde. O silêncio começou a ficar pesado. Eu andava da cozinha para a sala, da sala para a janela, olhava para a rua. Nada do carro do Cláudio. A comida estava toda nas travessas, esfriando. O lagarto tinha saído do forno com uma crosta dourada linda. A maionese suava um pouco na geladeira. 2 da tarde. Meu coração começou a apertar. Liguei para o celular dele. Chamou, chamou, chamou e caiu na caixa postal. "Cláudio, meu filho, aconteceu alguma coisa? Tô preocupada. A comida tá na mesa. Me liga." 3 da tarde. O sol já tinha mudado de lado na casa e a sala de jantar estava ficando mais escura. O cheiro bom da comida agora parecia um cheiro triste, de abandono.
Eu já não tinha mais desculpas na minha cabeça. Trânsito não demora 3 horas. O bolo estava perfeito em cima do balcão. Eu nem tinha mais vontade de colocar a cobertura. Sentei no sofá. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir o zumbido da geladeira. Eu me sentia uma idiota. Uma velha idiota, com uma mesa cheia de comida e uma casa vazia. A dor nas minhas costas agora parecia uma dor na alma. O trabalho do dia inteiro, o carinho que eu coloquei em cada prato. Para quê? 4:30 da tarde. Eu já tinha chorado um pouco, de raiva e de tristeza. Tinha ligado mais 3 vezes, todas direto para a caixa postal. A Sandra também não atendia. 5 da tarde. O sol estava se pondo. O dia tinha acabado. Meu aniversário tinha acabado. Foi quando o celular apitou na minha mão. Era uma mensagem no WhatsApp, do Cláudio. Meu coração deu um salto. Graças a Deus, devem estar vindo, devem ter tido um problema sério. Abri a mensagem. Mãe, surgiu um churrasco aqui na casa do compadre, o Beto. A gente veio pra cá. A Sandra encontrou a mulher dele no salão de manhã e acabaram combinando. Aí a gente nem vai não. Foi mal, esqueci de avisar. Felicidades aí. Beijo. Eu li a mensagem 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Surgiu um churrasco. A gente nem vai não. Esqueci de avisar. Não era uma emergência. Não era um acidente. Era um churrasco. O meu almoço, meus 75 anos, o dia inteiro cozinhando, tudo tinha sido trocado por um churrasco na casa de um compadre. E o pior, esqueci de avisar. Eu não era nem digna de um aviso. Eu era um compromisso que se apaga da agenda sem nem sentir. As lágrimas que eu tinha segurado desceram com força. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de humilhação. Eu olhei para a mesa farta, o lagarto que ninguém ia comer, a maionese que ia azedar, o bolo de nozes que eu fiz pensando nos netos. Eu me sentia a mulher mais invisível do mundo. Para o meu próprio filho, eu era menos importante que o churrasco do Beto. Para a minha nora, eu era só a velha que dá trabalho. Eles não me viam. Eles viam uma obrigação. Sentei sozinha naquela mesa enorme, cheia de lugares vazios. Coloquei uma colherada da maionese fria no prato de louça inglesa. Comi. O gosto era de cinza. O nó na minha garganta era tão grande que eu mal conseguia engolir. Eu chorei ali mesmo, debruçada sobre o meu prato de aniversário, sozinha. Fiquei ali não sei quanto tempo. O céu lá fora ficou escuro. A casa estava fria. Eu olhava para toda aquela comida e pensava no desperdício. Desperdício de comida, desperdício de tempo, desperdício de amor. Foi então que eu tive uma ideia. Uma ideia que começou como uma faísca de raiva e virou uma labareda. Eu me lembrei do que a Sandra sempre dizia, rindo para o Cláudio. Ah, deixa sua mãe com esse blogzinho dela. Coisa de velha. Quem vai querer ver receita de vó na internet? Meu blogzinho. O Receitas da Vó Landa. Começou como uma brincadeira, logo depois que o Afonso se foi para espantar a solidão. Eu aprendi a mexer no computador sozinha, assistindo vídeo na internet. Aprendi a tirar foto bonita da comida. Aprendi a editar vídeo. Meu filho e minha nora achavam que era um passatempo de aposentada. Mal sabiam eles que a vó Landa tinha 200 mil seguidores. Gente do Brasil todo, até de Portugal, que fazia minhas receitas e me mandava fotos, me chamando de vó do coração. Eu olhei para o meu celular, ali em cima da mesa, manchado das minhas lágrimas. Eles achavam que eu era só a velhinha que faz comida e espera. Eles achavam que meu dia tinha acabado. Eles me descartaram como se eu fosse um prato velho. Mas a gente aprende com 75 anos que prato velho também tem valor. E que o prato que um recusa pode ser o banquete de muitos outros. Eu não ia deixar aquele banquete se estragar. E eu não ia deixar aquela humilhação ser a última palavra do meu aniversário. Sequei meus olhos. A dor nas costas parecia ter sumido. A tristeza deu lugar a uma clareza gelada. Peguei o celular, respirei fundo e apertei o botão para gravar. O dia seguinte ia ser muito diferente do que meu filho imaginava. O celular ainda estava na minha mão, quente das minhas lágrimas. Eu olhava para a tela, para a mensagem fria do meu filho. Felicidades aí. Uma facada de 4 palavras. Eu olhei para a mesa. O lagarto recheado, a maionese, o arroz soltinho, a farofa rica, o bolo de nozes. Um banquete para fantasmas.
A primeira coisa que fiz foi respirar fundo. O cheiro da comida, que antes era de festa, agora parecia o cheiro de um velório. O velório da minha importância. Ainda com os olhos marejados, eu apertei o botão de gravar. Eu não sabia bem o que ia dizer. A câmera ligou e eu vi meu rosto na tela. Uma senhora de 75 anos, com os olhos vermelhos e o cabelo um pouco bagunçado pelo dia de faxina. Atrás de mim, a mesa posta, linda e intocada. 75 anos. Eu disse para o buraquinho da câmera. Minha voz saiu trêmula, um fiapo. Eu cozinhei o dia todo. As lágrimas voltaram. Era meu aniversário, mas eles não vieram. Eu filmei a mesa. Dei um zoom no lagarto. Mostrei os pratos de louça inglesa vazios. Olha que fartura. Eu estava com vergonha. Vergonha de ter sido trocada. Vergonha de estar mostrando minha solidão para o mundo. Parei a gravação. Eu ia apagar. Quem quer ver a tristeza de uma velha? Era patético. Joguei o celular no sofá. Ele quicou e caiu com a tela para cima. E então ele começou a vibrar. E não parou. Bip, bip, bip. Uma luzinha piscava sem parar. Eu peguei o aparelho, limpando os olhos no avental. Não era o Cláudio, não era a Sandra. Eram notificações do meu Instagram, do Receitas da Volanda. Eu abri o aplicativo. Meu queixo caiu. Tinha uma postagem automática que eu tinha programado semana passada, uma foto antiga minha, sorrindo com um bolo na mão, e a legenda: hoje, esta vovó aqui completa 75 primaveras. Debaixo da foto, os números não paravam de subir. 1.000, 2.000, 5.000 curtidas. E os comentários eram centenas. Parabéns, Volanda. A senhora é a mãe que eu nunca tive. Felicidades, minha rainha. Que Deus te cubra de bênçãos. Fiz sua feijoada semana passada. Meu marido disse que quer casar comigo de novo. Vó do coração, feliz aniversário. Tô aqui de Manaus mandando um cheiro. Parabéns, dona Yolanda. A senhora nem me conhece, mas suas receitas me tiraram de uma tristeza profunda depois que perdi minha mãe. Sinta-se abraçada. Eu lia aqueles comentários, e era como se cada palavra fosse um cobertor quentinho me cobrindo. Eu não estava sozinha. Eu não era invisível. Eu tinha 200.000 pessoas que de alguma forma se importavam comigo. Pessoas que eu nunca vi na vida, mas que me chamavam de vó, de rainha, de inspiração. Enquanto isso, o meu próprio filho estava num churrasco. Foi nesse momento que a tristeza virou outra coisa. Virou uma raiva fria, uma clareza que eu não sentia há anos. Eu me sentei na cadeira da ponta da mesa, a cadeira que era do Afonso. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Quem era aquela mulher? Para o Cláudio e a Sandra, eu era a mãe, a dona Yolanda. A velhinha que mora sozinha na casa grande que eles estão de olho. A velhinha que serve para cozinhar nos feriados e para ficar com o Lucas e a Beatriz quando eles querem ter vida social. Ah, como eles me subestimavam. Eu me lembrei da última vez que a Sandra esteve aqui, há umas 2 semanas. Ela entrou na minha cozinha. Eu estava editando um vídeo de uma receita de pão caseiro. Ela olhou por cima do meu ombro com aquele sorrisinho de deboche que ela tem. Ainda mexendo nesse seu blogzinho, dona Yolanda? Que paciência. A senhora não cansa disso? É tão bonitinho. Bonitinho. A palavra que ela usa para cachorro pequeno e para criança fazendo desenho torto. Eu gosto, minha filha. Me distrai. Eu respondi, sem tirar os olhos da tela. Ah, mas a senhora tinha que ver o marketing digital lá da empresa. É outro nível. A gente trabalha com influencer de verdade, gente com milhões de seguidores. É uma loucura. A senhora não ia entender. É muito profissional. Eu não disse nada. Não disse que o meu blogzinho tinha mais engajamento que muito influencer grande. Não disse que eu aprendi sozinha a editar vídeo, a mexer em Photoshop, a entender de métrica, de alcance, de SEO. Eu aprendi tudo isso enquanto eles achavam que eu estava em casa fazendo crochê e vendo novela da tarde. Para eles, eu era analfabeta digital. Uma idosa que mal sabe mandar WhatsApp. Eu me lembrei do Cláudio, meu filho, o homem que eu criei. Mãe, a senhora não precisa de tanto dinheiro na conta. Já está aposentada. Para que guardar tanto? A vida é curta. Ele dizia isso todo mês, quando vinha pegar algum dinheiro emprestado. É só para cobrir o cartão, mãe. Mês que vem eu te pago. O mês que vem
nunca chegava. Eu nunca disse a ele que a minha aposentadoria era só uma parte, que o Receitas da Volanda não era só um hobby, era um negócio que rendia dinheiro. Não rios de dinheiro, mas o suficiente para eu não depender de ninguém. O suficiente para eu ter uma reserva que nem ele, nem a Sandra sonhavam que existia. Eles me viam como frágil, como uma fonte de dinheiro fácil, como uma cozinheira grátis. Eles me subestimaram por anos. Eles confundiram a minha paciência com fraqueza. Confundiram meu silêncio com ignorância. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eles não eram água. Eles eram marreta. E eu não era pedra. Eu era uma semente. Eles acharam que estavam me enterrando, mas estavam me plantando. O dia de hoje foi o limite. A humilhação do churrasco. O esqueci de avisar. Eu olhei para o celular. Olhei para a comida. A raiva tinha passado. Agora, o que eu sentia era propósito. Eles me deram o roteiro perfeito. E eu, que eles achavam que não entendia nada de conteúdo, ia produzir a melhor história da minha vida. O plano começou a se formar na minha cabeça, claro como água. Primeiro, a comida. Esse banquete não ia ser desperdiçado. Não ia para o lixo, e muito menos ia para a geladeira do Cláudio e da Sandra amanhã, quando eles viessem com cara de paisagem buscar o que sobrou da festinha. Eu conhecia um lugar para onde meu Afonso sempre fazia doações. O albergue do Padre Francisco, lá no centro. Um lugar que acolhe gente da rua, gente que não come uma comida de verdade há meses. Gente que ia olhar para esse lagarto recheado como se fosse ouro. Eu peguei o telefone. Disquei o número do albergue. Albergue Noturno Bom. Pastor, boa noite. Boa noite, meu filho. É a dona Yolanda, viúva do Afonso. Eu sei que é tarde, mas vocês aceitariam uma doação de comida? Muita comida. Comida de festa. Houve um silêncio do outro lado. Dona Yolanda, que alegria! O Afonso era um santo homem. Claro que aceitamos. Hoje só tínhamos sopa rala. Comida de festa? Sim. Lagarto recheado, maionese, arroz, farofa e um bolo de nozes. Para uns, 30, 40. Eu ouvi o homem do outro lado prender a respiração. Minha senhora, isso é um milagre. É um banquete de rei. Estou chegando em 1 hora. Desliguei. O próximo passo. Como chegar lá? Eu não dirijo mais à noite. Minha vista não permite. Peguei o celular e abri o aplicativo de Uber. A Sandra vivia dizendo: Mãe, não mexe com isso, é perigoso. A senhora vai se enrolar, vai chamar o carro errado. Eu digitei o endereço do albergue. O aplicativo mostrou 10 minutos. Confirmei a corrida. Agora a parte mais importante, o show. Peguei o celular e coloquei no tripé pequeno que eu usava para gravar minhas receitas. Liguei a luz da cozinha, aquela luz boa que eu instalei para as filmagens. Eu não ia gravar eu chorando. Eu não era mais a vítima. Eu era a provedora. Apertei o gravar. Oi, meus netos do coração. Vó Landa na área. Minha voz agora estava firme, forte. Vocês viram a foto do meu aniversário? Pois é, 75 anos. E para comemorar, eu fiz um banquete. Eu virei a câmera e mostrei a mesa. Eu fiz esse lagarto, eu disse pegando a travessa. Fiz essa maionese, fiz esse bolo. Eu preparei tudo para uma festa. Mas sabe como é a vida? Às vezes, a gente prepara uma festa para uns convidados. E Deus manda outros. Comecei a guardar tudo, meticulosamente. Peguei meus potes de vidro, os melhores. Nada de pote de sorvete. Eu ia mandar com a mesma dignidade que eu servi na minha mesa de linho. Tem um ditado que diz que onde come um, comem dois. Mas aqui em casa, hoje, onde não comeu ninguém, vão comer 40. Eu filmei tudo. Eu pegando as travessas pesadas, eu fechando os potes, eu colocando as fatias generosas do bolo de nozes em uma boleira de plástico. Eu não estava mais com dor nas costas. Eu estava movida por uma energia que eu nem sabia que tinha. O amor, gente, eu disse para a câmera enquanto fechava a última caixa. O amor é que nem comida boa. Não pode ser guardado. Não pode ser desperdiçado. Se o amor que você oferece não é bem-vindo numa mesa, você levanta, pega seu banquete e leva para quem está com fome de verdade. Eu estava ensinando. Era isso que eu fazia de melhor.
Eu não estava reclamando do meu filho. Eu estava dando uma lição sobre dignidade. O celular apitou. O Uber tinha chegado. Bom, meus netos, a avó Landa agora tem uma entrega para fazer. Uma entrega muito especial. Eu peguei as caixas. Eram pesadas. Tive que fazer 3 viagens até o portão. O motorista do Uber, um rapaz novo, desceu do carro correndo. Calma, minha senhora, deixa que eu ajudo. Quanta comida! É festa? É sim, meu filho, eu disse sorrindo para ele. A festa começou agora. Filmei o porta-malas cheio. Filmei eu entrando no carro. O motorista, muito gentil, fechou a porta para mim. Eu não ia postar o vídeo agora. Não, isso era só o material bruto. Eu ia chegar em casa. Ia pegar aquele primeiro vídeo, o meu choro de humilhação. Ia pegar o vídeo da minha cozinha cheia de potes. E ia pegar o vídeo da entrega no albergue. Eu ia pedir para o Padre Francisco deixar eu filmar a alegria deles. Eu ia editar tudo. Ia colocar uma música bonita por cima. Ia começar com a tristeza da mesa vazia e terminar com a alegria da mesa cheia do albergue. A Sandra achava que eu não entendia de marketing. Ela ia ver o que é uma campanha de verdade. O Cláudio achou que podia me descartar por um churrasco. Ele ia descobrir, junto com o resto do Brasil, o tamanho da mãe que ele tem. E, principalmente, o tamanho da mãe que ele perdeu. O carro começou a andar. Eu olhei para a minha casa ficando para trás. A luz da sala de jantar ainda estava acesa, iluminando a mesa agora vazia, só com os pratos sujos que eu usei. Amanhã, meu filho e minha nora iam chegar, esperando encontrar uma velha triste e um monte de comida requentada. Mal sabiam eles que a festa tinha mudado de endereço. O carro do aplicativo deslizava pela noite. O motorista, o tal rapaz gentil, tinha colocado uma música baixa no rádio, uma moda de viola antiga. Parecia que o destino estava do meu lado. Enquanto as luzes da cidade passavam borradas pela janela, eu segurava as caixas de comida no meu colo. Elas ainda estavam mornas. O cheiro do lagarto recheado parecia preencher o carro. Eu olhei para o banco de trás, abarrotado com as travessas e a boleira. Eu me senti como uma contrabandista. Mas eu não estava contrabandeando nada. Eu estava transportando dignidade. A minha e a daquela comida. É longe onde a senhora vai, dona? O rapaz perguntou, olhando pelo retrovisor. É no albergue do Padre Francisco, meu filho. O senhor conhece? Ele balançou a cabeça. De nome. Dizem que é um lugar sério. Minha tia foi ajudada lá uma vez. A senhora trabalha lá? Não, eu sou uma amiga do meu falecido marido, o Afonso. Ele ajudava muito por lá. Hoje, sou eu que estou levando um presente. Presente de quê? Se me permite a pergunta. Do meu aniversário, eu disse, e sorri. Pela primeira vez naquele dia, foi um sorriso de verdade. Fiz 75 anos. Eita, parabéns! E a senhora tá dando a festa? Lá. Estou levando a festa para quem não tem, respondi. O rapaz ficou quieto o resto do caminho, como se estivesse pensando nisso. O albergue não ficava num bairro bonito. As ruas eram escuras, o calçamento era quebrado. O prédio era antigo, pintado de um azul desbotado. Quando o carro parou, o portão de ferro se abriu antes mesmo de eu descer. Um homem magro, de avental, apareceu. Era o Padre Francisco. Ele já tinha os cabelos todos brancos, mas os olhos eram vivos, cheios de uma luz que parecia nunca se apagar. Dona Yolanda? Minha Nossa Senhora? É a senhora mesma? Eu não acreditei quando o Jorge me disse ao telefone. O motorista do Uber, sem que eu pedisse, saltou do carro e começou a me ajudar a tirar as caixas. Padre, pega leve que o negócio aqui tá pesado. Tem um cheiro que tá me dando fome. Padre Francisco olhou para o porta-malas e levou as mãos à boca. Minha filha, o que é isto? Eu pensei que era um bolo, talvez umas sobras. Mas isso... Yolanda, isso é um banquete. Foi o que eu disse para o senhor, padre. Banquete de rei, eu falei. O motorista, que se chamava Daniel, ajudou a levar tudo para dentro. A cozinha do albergue era enorme, cheia de panelões de alumínio batido, mas estava impecavelmente limpa. Cheirava na água sanitária e um pouco a cebola. Numa panela gigante no fogão, eu vi o que o rapaz do telefone tinha dito. Uma sopa rala com alguns legumes boiando. Essa era a nossa janta de hoje, disse o Padre Francisco baixinho.
Sábado é sempre difícil. As doações caem muito no fim de semana. Pois hoje não vai ser sopa, padre. Hoje vai ser lagarto recheado. Enquanto eu abria as vasilhas, um silêncio se fez na cozinha. O cheiro da minha comida, do alho, da manteiga, do bacon da farofa, tomou conta do lugar. Os voluntários que estavam lá, 2 moças e um senhor, pararam o que estavam fazendo. Os olhos deles se encheram de lágrimas. Dona Yolanda, mas por quê? O padre perguntou, pegando a travessa da maionese. Porque hoje é meu aniversário, padre. E o amor que a gente guarda estraga. Igual comida boa. Tem que circular. Eu peguei meu celular. Padre, o senhor me dá licença? Eu tenho um blog de receitas. Meus seguidores, eles gostam de ver coisas boas. Eu posso filmar? Não o rosto de ninguém que não queira, claro. Só a comida, a alegria. O padre Francisco sorriu, um sorriso largo que iluminou o rosto cansado. Filme, minha filha, filme tudo. O mundo precisa ver que milagres ainda acontecem. E o milagre de hoje tem cheiro de farofa. Eu gravei. Gravei as travessas sendo colocadas no balcão de inox. Gravei as mãos dos voluntários servindo os pratos. Pratos de alumínio, simples, mas que recebiam a comida mais nobre que eu sabia fazer. Eu gravei a fila silenciosa que se formou. Homens, mulheres, alguns jovens, todos com os olhos baixos, sofridos. Mas quando eles pegavam o prato, o rosto mudava. Um senhor, de barba por fazer e mãos grossas de trabalho pesado, olhou para o prato e depois para mim. Moça, isso é maionese de verdade? Faz 20 anos que eu não como maionese de batata. Ele não chorou, mas os olhos dele ficaram vermelhos. Uma moça jovem, com um bebê de colo dormindo num pano amarrado ao corpo, recebeu uma fatia generosa do bolo de nozes. É de nozes? Ela sussurrou. Minha mãe fazia no Natal. Eu filmei a gratidão. Não pedi para ninguém dizer obrigado para a câmera. Eu não precisava. Eu filmei os olhos. Filmei os sorrisos tímidos. Filmei o silêncio respeitoso com que eles comiam. Ninguém falava. O único som era o dos talheres nos pratos de alumínio. Era a música mais linda do mundo. O padre Francisco me deu um abraço apertado. Dona Yolanda, a senhora não trouxe só comida. A senhora trouxe respeito, dar a eles a mesma comida que a senhora faria para a sua família. Isso não tem preço. Deus lhe pague. E feliz aniversário. Gravei o padre me dizendo isso. Desliguei a câmera. Meu coração estava cheio. Eu não estava mais cansada. O motorista, o Daniel, me esperou. Ele não quis cobrar a corrida de volta. De jeito nenhum, Dona Yolanda. Hoje eu fui o motorista do milagre. É uma honra. Tive que insistir muito para ele aceitar o dinheiro. Então eu aceito, mas a senhora me passa a receita daquela farofa, ele disse, rindo. Cheguei em casa, era quase 9 da noite. A casa estava silenciosa. A mesa de jantar ainda estava lá, com a toalha de linho, mas agora só com os pratos vazios dos lugares que não foram ocupados. Eu não lavei nada. Deixei tudo como estava. Tomei um banho quente, vesti minha camisola e dormi. Dormi como uma pedra. Acordei no domingo com o sol batendo na minha cara. O relógio marcava 10 horas. Eu não dormia até às 10 desde que o Cláudio era bebê. Senti uma paz que há muito tempo não sentia. Preparei um café para mim, forte, do jeito que eu gosto. Sentei na cozinha com a minha melhor xícara. Eu sabia que eles viriam. Domingo é o dia de passar na mãe, de buscar o almoço da semana, as sobras. Eles chegaram por volta das 11. Ouvi o carro estacionando de qualquer jeito na frente de casa, o barulho da chave do Cláudio no portão. Mãe, chegamos! A voz dele entrou primeiro. Eles entraram na cozinha. Cláudio, com uma camisa de time de futebol, parecendo amassado da noite anterior. Sandra, minha nora, com óculos escuros na cabeça e uma cara de quem chupou limão. E meus netos, Lucas e Beatriz, cada um com um celular na mão, sem nem olhar para cima. Oi, mãe, bênção, disse o Cláudio, me dando um beijo no alto da cabeça. Nossa, que cheiro de churrasco que eu tô. O negócio ontem foi bom demais, mas fala aí, guardou meu prato, né? Tô morrendo de fome. Sandra abriu a geladeira sem nem me dar bom dia. Bom dia, Dona Yolanda. A senhora nem lavou a louça de ontem? Nossa. Ela olhava para dentro da geladeira, procurando. Ué, cadê a comida?
Cadê o bolo? Eu tomei um gole do meu café, calmamente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sandra. Bom dia, crianças. Vó, cadê o bolo? Perguntou o Lucas, finalmente levantando os olhos do celular. Não tem, eu respondi. Cláudio, que estava abrindo o forno, parou. Como assim não tem, mãe? A senhora não fez? Eu fiz, eu disse, olhando para ele. Eu fiz o lagarto, fiz a maionese, fiz a farofa, fiz o bolo de nozes, exatamente como você gosta. E cadê? Perguntou Sandra, já com a mão na cintura, impaciente. A senhora comeu tudo sozinha? Que desperdício! Fez aquele exagero todo de comida só para a senhora? A palavra desperdício foi o estopim. Não, Sandra. Eu não comi sozinha. E não houve desperdício. Desperdício seria deixar essa comida estragar esperando por quem não vem. Cláudio franziu a testa. Do que a senhora está falando, mãe? A gente tá aqui, não tá? Era só ter guardado. A gente sempre come no dia seguinte. Não, eu disse, minha voz firme. Ontem era meu aniversário de 75 anos. Eu cozinhei o dia inteiro. O almoço era às 13 horas. Às 17 horas, vocês me avisaram que tinham ido a um churrasco. A comida era para o meu aniversário. Como o aniversário acabou e vocês não vieram, eu dei outro destino para a comida. Sandra cruzou os braços. Que destino? Deu para o cachorro? Eu doei. Tudo. Levei ontem à noite para o albergue do Padre Francisco. O silêncio que se fez na cozinha foi pesado. Dava para ouvir o tic-tac do relógio da sala. Cláudio ficou vermelho. Vermelho de raiva. A senhora... O quê? A senhora ficou maluca? Pegou a comida toda, o meu lagarto recheado e deu para os mendigos? Dei para quem tem fome, Cláudio. Para quem olhou para aquela comida como se fosse um milagre e não como uma obrigação. Mãe, isso é pirraça, ele gritou. Isso é coisa de velha. Só porque a gente não pôde vir, a gente teve um imprevisto. O Beto chamou a gente. Um churrasco não é um imprevisto, Cláudio. É uma escolha. E vocês fizeram a de vocês. Eu fiz a minha. Sandra estava pálida. E Yolanda, isso não se faz. Era o aniversário da senhora, mas a comida era para a família. Eu não acredito que a senhora fez esse papelão. Pegar um Uber à noite, sozinha, para ir no centro dar comida boa para os outros? E a gente? E seus netos? O que a gente ia comer hoje? Eu não sei, Sandra. O que vocês comeram ontem no churrasco? Talvez tenha sobrado. Isso foi como um tapa na cara dela. Ela pegou a bolsa. Cláudio, vamos embora. Sua mãe passou dos limites. Isso é infantilidade. É mesmo, mãe. Eu não esperava isso da senhora. Fazer essa desfeita com a gente. Jogar a comida fora. Eu não joguei fora. Eu alimentei 40 pessoas. E não se preocupem, eu não usei as travessas de cristal. Eu coloquei tudo em potes descartáveis. Cláudio me olhou como se eu fosse uma estranha. Eu não tô te reconhecendo, mãe. Sinceramente. Vamos, Sandra. Eles saíram batendo a porta. Meus netos me olharam confusos, mas seguiram os pais. Eu fiquei sozinha na cozinha. Lavei minha xícara de café. A casa estava silenciosa de novo, mas agora era um silêncio de paz. A primeira parte do plano estava executada. Eles estavam confusos. Eles achavam que eu tinha tido um ataque, um chilique. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Fui para o meu quarto de costura, que eu tinha transformado em escritório. Liguei meu computador. Abri meu programa de edição de vídeo, aquele que a Sandra disse que era complicado demais para mim. Eu peguei os arquivos do meu celular. O primeiro vídeo. Eu, chorando, filmando a mesa posta e vazia. Aquele vídeo que eu quase apaguei. O segundo vídeo, eu na cozinha, firme, embalando a comida, dizendo que amor não pode ser desperdiçado. O terceiro vídeo, o porta-malas do Uber cheio. O quarto, quinto e sexto vídeos, a chegada no albergue, o Padre Francisco, os pratos sendo servidos, o rosto do senhor que não comia maionese há 20 anos. Comecei a trabalhar. A execução silenciosa tinha começado. Eu não era uma profissional de marketing como a Sandra. Eu era melhor. Eu era uma contadora de histórias, e eu tinha a melhor história de todas. Cortei o vídeo do choro, deixando só 3 segundos, o suficiente para mostrar a dor. Em seguida, coloquei a imagem da mensagem do Cláudio. Eu borrei o nome dele. Eu não era cruel. Eu era justa. A mensagem dizia tudo. Surgiu um churrasco aqui. A gente não vai não. Cortei para mim na cozinha,
forte. Escolhi uma música de piano. Uma música que começava triste e ia crescendo, ficando forte, cheia de esperança. Coloquei minha voz por cima, a narração que eu tinha gravado no albergue. Eu fiz 75 anos. Preparei um banquete. Juntei as cenas do albergue, o rosto das pessoas, a fala do Padre Francisco, a alegria pura, sem filtro. O vídeo tinha exatamente 3 minutos e 40 segundos. No final, coloquei uma tela preta, com letras brancas, simples. No meu aniversário de 75 anos, minha família me trocou por um churrasco. Mas eu descobri que, quando uma mesa se esvazia, muitas outras podem ser preenchidas. Não desperdice seu amor. Doe para quem tem fome dele. O título do vídeo: Fiz 75 anos e um banquete. Ninguém veio, mas a festa aconteceu. Revisei uma última vez. Estava perfeito. Emocionante, forte e o principal, era tudo verdade. Eram 3 da tarde de domingo, a hora perfeita. O povo está em casa, mexendo no celular depois do almoço. Eu abri o Instagram, o Facebook e o YouTube do Receitas da Vó Landa. Carreguei o vídeo nas 3 plataformas. Escrevi uma legenda simples. Hoje eu não trago uma receita. Trago uma lição que aprendi nos meus 75 anos. Espero que toque o coração de vocês. Com amor, Vó Landa. E apertei o botão publicar. Meu celular, que estava quieto, começou a vibrar. Primeiro, devagar. As curtidas dos meus seguidores mais fiéis. Força, vó! Que absurdo! Estou chocada! Então, em 10 minutos, o vídeo foi compartilhado 100 vezes. Depois, 1000. O número de visualizações pulou de 1000 para 10.000. De 10.000 para 50.000. Meu celular começou a apitar tanto que eu tive que colocar no modo silencioso. Ele vibrava em cima da mesa, parecendo um bicho assustado. O vídeo estava viralizando. Às 8 da noite, o vídeo tinha ultrapassado 1 milhão de visualizações, somando as 3 redes. Estava em todos os lugares. Sites de notícias começaram a me ligar. Perfis de fofoca, daqueles que a Sandra adora, estavam postando o meu vídeo com títulos enormes. Idosa é abandonada pela família em aniversário e dá lição de moral. Eu estava lendo os comentários. Eram milhares. Mães contando histórias parecidas. Filhos pedindo perdão aos pais por lerem aquilo. Gente do Brasil inteiro se oferecendo para vir no meu aniversário de 76. Eu tinha conseguido. A satisfação que eu sentia era imensa. Não era vingança. Era justiça. Era mostrar para o mundo que uma velhinha não é invisível. Eles achavam que eu era fraca, mas eles esqueceram que panela velha é que faz comida boa. E eu tinha acabado de servir o prato principal. Foi quando o telefone fixo tocou. Eu não usava aquele telefone há meses, só o Cláudio e a Sandra tinham o número. Eu atendi. Alô? A respiração do outro lado era pesada. Eu ouvi a voz da Sandra gritando ao fundo. Pede para ela apagar. Manda ela apagar agora, Cláudio. O meu chefe me mandou o vídeo. Mãe, a voz do Cláudio saiu estrangulada. Mãe, que porcaria é essa que você postou na internet? A tensão era palpável. Ele não estava triste. Ele estava apavorado. Eu postei a minha festa de aniversário, Cláudio. A que você não veio. Você tá louca? Você tá expondo a sua família? Tá todo mundo me ligando, me chamando de monstro. O Beto, do churrasco, me mandou mensagem perguntando se era de mim que o vídeo falava. Você tem que apagar isso. Apaga agora. Apagar? Eu disse, com a voz mais calma que eu já tive na vida. Por que eu apagaria a verdade, meu filho? Porque tá acabando com a minha vida, com a vida da Sandra. Ela tá chorando aqui. Ela pode ser demitida. Você quer isso? Destruir seu filho por causa de um prato de comida? Eu não destruí ninguém, Cláudio. Eu só mostrei o que vocês fizeram. Vocês que me humilharam, me trataram como lixo. Eu só transformei o lixo em luxo. O luxo de alimentar quem precisa. Mãe, por favor. Ele estava quase chorando, mas era de raiva e vergonha. Apaga. Eu faço o que a senhora quiser. Eu juro que venho almoçar todo domingo. Não, Cláudio. Não é assim que funciona. As suas ações têm consequências. Vocês me ensinaram isso ontem. Quando vocês escolheram o churrasco, vocês tiveram a consequência de vocês. Um dia divertido. E eu tive a minha.
Agora vocês estão tendo a consequência das minhas ações. Sua... Ele não conseguia terminar a frase. Eu vou desligar, Cláudio. Estou muito ocupada respondendo às mensagens de carinho que estou recebendo. Coisa que, aliás, eu não recebi de você. Tenha uma boa noite. Eu desliguei o telefone. E pela primeira vez em muitos anos, eu me senti a dona da minha própria casa. Eu desliguei o telefone na cara do Cláudio. E o silêncio que se fez na sala foi diferente. Não era o silêncio pesado e triste da tarde anterior. Era um silêncio nítido, limpo. O silêncio de quem acabou de fazer uma faxina na alma. Eu me sentei na minha poltrona, a que o Afonso costumava sentar para ler o jornal. O telefone fixo, mudo por tanto tempo, agora parecia um bicho pronto para pular de novo. E ele pulou. Mal tinha dado 1 minuto e o telefone tocou. Desta vez, eu sabia que não era o Cláudio. A histeria dele precisava de um tempo para se transformar em outra tática. Atendi. Dona Yolanda! Era uma voz feminina, chiada, como se estivesse chorando e gritando ao mesmo tempo. Dona Yolanda, pelo amor de Deus, é a Sandra. Eu esperei. A senhora tem que apagar esse vídeo. Agora. O meu chefe me ligou, o diretor da empresa. Ele me mandou o link no grupo da diretoria. Ele escreveu: Sandra, espero que essa não seja a sua sogra. Yolanda, eu vou ser demitida. A senhora entende? Demitida por justa causa, por manchar a imagem da empresa. Manchar a imagem da empresa? Perguntei, com a voz calma de quem pergunta as horas. Mas a imagem que está manchada lá sou eu. Ou é você, Sandra? O que a senhora quer dizer com isso? Ela gaguejou. Eu quero dizer que o vídeo é sobre mim, sobre a minha festa, sobre o meu bolo. Eu não citei seu nome. Não citei o nome do Cláudio. Eu nem mostrei a mensagem dele direito, só o texto. Se o seu chefe e os seus colegas de trabalho imediatamente pensaram que a família ingrata era você. Bom, minha nora, isso diz mais sobre como você trata sua sogra no dia a dia do que sobre o meu vídeo. Ela ficou muda. Eu podia ouvir a respiração dela, rápida e funda. Ela não estava acostumada a me ouvir revidar. Ela estava acostumada com meus sim, minha filha. Claro, minha filha. Tá bom, minha filha. A senhora é uma cobra, ela cuspiu. Ficou aí, anos, fingindo de santinha, de coitadinha, só para dar o bote? Isso é vingança. É coisa de gente baixa. Sandra, preste atenção, eu disse. E minha voz ficou dura como o mármore da pia. Baixo foi o que vocês fizeram comigo. Me deixar esperando por 6 horas, com uma mesa posta, no meu aniversário de 75 anos, para ir a um churrasco. Baixo é me tratar como se eu fosse um móvel velho da casa. Baixo é meu filho me ligar gritando, não para pedir desculpas, mas para me dar ordem de apagar a prova do que ele fez. Eu não sou cobra, Sandra. Eu sou espelho. Eu só estou refletindo a imagem que vocês me deram. Eu vou ser demitida, ela gritou de novo desesperada. E aí? Quem vai pagar a escola de inglês da Beatriz? Quem vai pagar o personal trainer do Cláudio? Vai ser a senhora com essa sua aposentadoria de fome? Não se preocupe com minhas finanças, Sandra. E pode deixar que da Beatriz cuido eu. Agora, se me der licença, meu celular não para de apitar. Boa noite. Desliguei. Não deu nem 15 minutos. A campainha tocou. Mas não foi um toque. Foi um espancamento. Din-dom, din-dom, din-dom. E batidas fortes na porta. Mãe, abre essa porta. Eu sei que a senhora tá aí. Abre agora. Eu respirei fundo. Sabia que isso ia acontecer. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Lá estavam os dois. Cláudio, vermelho como um pimentão, com a veia da testa saltando. Sandra, pálida, com o rímel borrado, parecendo um fantasma de ressaca. Girei a chave. Abri a porta. Eu estava com a minha camisola de flanela, meus chinelos. Eles estavam com a roupa do corpo, amassados, derrotados. Vocês vão acordar os vizinhos, eu disse calmamente. Eu não me importo com os vizinhos. Cláudio entrou me empurrando de leve. A senhora vai apagar esse vídeo agora, mãe. Nem que eu tenha que quebrar esse seu celular. Eu parei na sala e olhei para ele, fixamente. Você não vai quebrar nada na minha casa, Cláudio. E você não vai levantar a voz para mim. Sente-se. Eu não vou me sentar. Eu vou... Ele parou.
Havia algo diferente no meu olhar. O olhar da mãe que o criou, mas sem o véu da permissividade. Sente-se, repeti. Ele bufou, mas sentou na beirada do sofá. Sandra ficou em pé, tremendo, andando de um lado para o outro. Mãe, a senhora não entende o que a senhora fez. Ele começou, agora tentando uma tática diferente. A tática do adulto sensato. Internet não é brincadeira. Isso é exposição. A senhora está expondo a nossa família. A senhora está se expondo. Eu estou expondo a verdade, respondi. Que verdade, Yolanda? Sandra atacou. A sua verdade. A verdade distorcida. A senhora fez parecer que a gente te odeia, que a gente te abandona. A gente teve um imprevisto. A gente ia vir hoje. A gente sempre vem buscar comida. Ah, então o problema é esse? Eu sorri. Vocês não estão bravos pela humilhação. Vocês estão bravos porque o vídeo contou para todo mundo o que vocês fazem. Mãe, por favor. Cláudio se inclinou juntando as mãos. Era a vez da súplica. Pensa na gente. Pensa na Sandra. O emprego dela é importante. A gente tem conta para pagar. A gente errou. Foi mal. A gente pede desculpa. Desculpa, tá bom? Foi vacilo nosso. A gente devia ter avisado antes. Mas não precisava disso tudo. Desse circo. Um circo? Repeti. O que eu fiz foi um ato de caridade. Aquele vídeo está inspirando milhares de pessoas a não desperdiçarem comida, a visitarem seus pais. Eu estou recebendo mensagens de filhos que estão chorando, dizendo que vão pegar o carro agora para abraçar as mães. Eu não me importo com os outros filhos, eu me importo comigo. Ele explodiu. Com a minha vida, que tá virando um inferno. Meus amigos do futebol estão me zoando. O Beto do churrasco me ligou perguntando se eu era o filho do churrasco. Você tem noção da vergonha? Tenho, eu disse. É a mesma vergonha que eu senti às 5 da tarde de ontem, olhando para uma mesa posta para 12 pessoas, sozinha. Sandra parou de andar. Ela me olhou com um desprezo que ela nem tentou esconder. É isso então? É dinheiro? A senhora tá fazendo isso por dinheiro? Achou que ia viralizar e ganhar uns trocados? Pois saiba que a gente pode te dar. Quanto a senhora quer para apagar essa palhaçada? Cláudio olhou para ela, assustado. Sandra, cala a boca. Não, Cláudio, deixa ela falar. É isso, dona Yolanda? É a sua aposentadoria que não dá? Pois saiba que o Cláudio te ajuda. Ele vive te dando dinheiro. Ele paga seu plano de saúde. A senhora é uma ingrata. Tá cuspindo no prato que come. O sangue subiu à minha cabeça. Mas em vez de gritar, eu fiquei gelada. A hora tinha chegado. A verdadeira revelação. Plano de saúde? Perguntei baixinho. Ingrata. É. O Cláudio se vira em 2 para te sustentar, para te manter nessa casa velha, e a senhora faz isso com ele. Eu me levantei. Fui até o meu quarto de costura, que há 3 anos virou meu escritório. Abri a gaveta da minha escrivaninha. Peguei um caderno de capa dura, preto, simples, e peguei também o extrato do banco que eu tinha imprimido mais cedo. Voltei para a sala. Eles me olhavam como se eu fosse louca. Eu me sentei na poltrona. Abri o caderno. Cláudio, meu filho, eu comecei, e minha voz era a de uma professora. Você disse que me sustenta. Vamos ver. Mãe, que palhaçada é essa? Um caderno? 15 de janeiro deste ano. Empréstimo para cobrir o buraco do cartão de crédito. R$ 2.300. Aqui está o comprovante da transferência que eu fiz para sua conta. Cláudio engoliu em seco. Mãe, isso não tem nada a ver. 28 de fevereiro. Empréstimo para pagar o IPVA do seu carro. R$ 3.000. Você me disse, mês que vem o bônus da firma sai e eu te pago. O bônus saiu, Cláudio, porque o dinheiro não. Dona Yolanda, isso é invasão de privacidade, gritou Sandra. Não é invasão de privacidade se o dinheiro é meu, cortei. 18 de abril. Empréstimo para a festa de aniversário da Beatriz. R$ 4.000. Porque a festa que a Sandra queria não cabia no orçamento de vocês, mas coube no meu. Eu fui virando as páginas. Maio, junho, agosto, setembro. Cláudio, só este ano você me pegou emprestado R$ 27.000. Cláudio estava branco. Branco como a toalha de linho da minha mesa. E o meu plano de saúde, que você paga? Continuei. Aqui está a fatura, está em débito automático, na minha conta.
Você pagou os primeiros 6 meses, há 4 anos, quando eu fiquei doente. Depois que você se apertou, eu assumi. E nunca mais te falei nada. Porque eu sou sua mãe. Sandra olhou para Cláudio. Cláudio, o que ela está dizendo? Você disse que pagava o plano dela. Cláudio não conseguia falar. Mas como? Ele finalmente gaguejou, olhando para o caderno. Sua aposentadoria não dá. Não dá nem 5.000 reais, mãe. Como a senhora? Ah, eu disse. Finalmente, a pergunta certa. Como? Eu peguei meu celular. O celular que o Cláudio queria quebrar. Vocês estão vendo este vídeo? Mostrei a tela para eles. Os números de visualização estavam em 3 milhões. Este vídeo, que está no ar há menos de 8 horas, já me rendeu... Deixa eu ver a cotação do dólar. Ah, sim. Já me rendeu mais ou menos 6.000 reais. Os dois olharam para o celular como se fosse um bicho peçonhento. O quê? Sandra sussurrou. Isso é mentira. Publi não paga isso. Não tão rápido. Não é publi, minha querida. É monetização do YouTube. É o AdSense. Palavras que você, que trabalha com marketing, deveria conhecer. Eu sorri para ela. O sorrisinho bonitinho que ela costumava me dar. Meu blogzinho, Sandra, como você gosta de chamar, não é um hobby, é o meu trabalho. O Receitas da Vó Landa não tem só 200 mil seguidores no Instagram. Ele tem um canal no YouTube com 800 mil inscritos. Ele tem um site que recebe 1 milhão de visitas por mês. Eu tenho 3 contratos de publicidade fixos. Um com uma marca grande de azeite, um com uma de panelas e um com um supermercado. O meu blogzinho me paga por mês mais do que o seu salário de gerente e o do Cláudio de supervisor, juntos. O choque na sala era tão denso que eu podia cortar com a faca que usei no lagarto. Eles não estavam mais com raiva. Eles estavam quebrados. A realidade que eles construíram, onde eu era a velha dependente e eles eram os provedores sacrificados, tinha desmoronado. A senhora enganou a gente, Cláudio disse, com a voz de uma criança perdida. A senhora deixou a gente pensar. Deixei vocês pensarem o quê? Que eu era pobre? Eu não sou pobre, Cláudio. Eu sou discreta. Eu não preciso de carro do ano, nem de personal trainer. Eu invisto meu dinheiro. Eu guardo. Eu ajudo meu filho, mesmo quando ele mente para mim e me trata como um caixa eletrônico. Eu nunca enganei vocês. Vocês é que nunca se deram ao trabalho de me enxergar. Eu me levantei. Vocês me subestimaram. Acharam que eu era só a velhinha da cozinha. Acharam que eu não entendia de computador, de marketing, de dinheiro. Acharam que eu não tinha poder. Mãe, Cláudio tentou se levantar, mas parecia fraco. Vocês vieram aqui me dar ordens. Vocês vieram aqui tentar me comprar. Vocês vieram aqui me ameaçar. Nesse exato instante, meu celular tocou de novo. Um número de São Paulo. Eu olhei para o aparelho. Olhei para os dois. Atendi. Alô? Boa noite. Eu falo com a dona Yolanda, do Receitas da Vó Landa? É ela mesma, minha filha. Dona Yolanda, que prazer. Meu nome é Patrícia. Eu sou produtora do programa Mais Você. A Ana Maria Braga viu o seu vídeo pessoalmente. Ela se emocionou. Ela quer saber se a senhora não topa vir a São Paulo esta semana. Com tudo pago, claro. Hotel, avião, o que a senhora quiser. Ela quer que a senhora conte essa história. E talvez faça uma receita sua para ela, ao vivo. Sandra, que estava pálida, ficou verde. Ela levou a mão à boca e se sentou no sofá, com força, como se as pernas tivessem falhado. Cláudio parecia que tinha levado um soco no estômago. Ana Maria Braga, ele sussurrou. Eu olhei para os dois, ali, derrotados na minha sala. O poder tinha mudado de mãos de uma forma tão rápida e tão completa que era quase cômico. Patrícia, minha querida, eu disse ao telefone com a voz mais doce do mundo. Que honra! Eu estou muito mexida. Eu posso pensar com carinho e te dar a resposta amanhã de manhã? É que eu estou no meio de uma visita. Claro, dona Yolanda, pense com calma, mas por favor, venha. O Brasil precisa ouvir a senhora. Desliguei. O silêncio voltou. Sandra começou a chorar. Mas não era um choro de raiva, era um choro de puro e absoluto desespero. Dona Yolanda, ela disse entre soluços,
Se a senhora for na Ana Maria Braga, a senhora vai acabar com a gente. Para sempre. Pelo amor de Deus. Pensa nos seus netos. Pensa na Beatriz. Ela vai ser zoada na escola. Eu só penso nos meus netos, Sandra, eu disse, me aproximando dela. E é por isso que o vídeo fica. E é por isso que eu talvez vá a São Paulo. Eu quero que a Beatriz e o Lucas cresçam sabendo que a avó deles não é uma coitada. Que a avó deles é uma mulher forte, independente, que não leva desaforo para casa. Eu quero que eles aprendam, vendo o meu exemplo, que nunca se deve tratar ninguém como vocês me trataram. Cláudio abaixou a cabeça. Ele estava chorando, em silêncio. Mãe, me perdoa, ele murmurou. Eu não sabia. Você não sabia ou não queria saber, Cláudio? Você não sabia do dinheiro ou você não sabia que eu tinha sentimentos? Porque para me trocar por um churrasco, você não precisava saber da minha conta bancária. Você só precisava saber que eu era sua mãe. Eu fui até a porta e a abri. A noite estava fresca. Eu estou muito cansada. Tive um fim de semana muito agitado. O vídeo fica. A minha decisão sobre a televisão eu tomo amanhã. Agora, por favor, saiam da minha casa. Eles se levantaram, arrastados. Pareciam ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Sandra nem me olhou. Cláudio passou por mim com os olhos vermelhos. Mãe, ele tentou pela última vez. Vai para casa, Cláudio. Vai cuidar da sua mulher. E pensem bem. Pensem muito bem no que vocês fizeram. E no que vocês vão fazer de agora em diante. Eles saíram. Eu fechei a porta. Girei a chave. Encostei a testa na madeira fria da porta. Eu não estava feliz. Eu não estava triunfante. Eu estava em paz. A justiça tinha sido feita. O poder, que sempre foi meu, mas que eu deixava eles fingirem que não existia, estava agora revelado. O mundo inteiro tinha visto. E o mais importante, eles tinham visto. O celular apitou em cima da mesa. Uma nova mensagem. Era da minha neta, Beatriz. Vó, eu vi o vídeo. Eu vi o que o papai e a mamãe fizeram. Eu tô com muita vergonha deles. Me perdoa. Eu te amo. A senhora é a avó mais legal do mundo. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Mas desta vez, não era de tristeza. Era de alívio. O banquete estava só começando. A primeira coisa que fiz depois que fechei a porta, deixando Cláudio e Sandra do lado de fora, foi respirar. O ar da minha sala parecia mais limpo. O cheiro de poeira antiga e móveis de madeira tinha sido substituído por uma sensação de novo. Eu olhei para o celular na minha mão. A mensagem da minha neta Beatriz brilhava na tela. Vó, eu vi o vídeo. Me perdoa. Eu te amo. Aquela lágrima que escorreu não foi de tristeza, como as de sábado. Não foi de raiva, como as de domingo de manhã. Foi uma lágrima de alívio. Era como se um rio que estava represado há anos tivesse finalmente encontrado o mar. Todo o trabalho, todo o cansaço, toda a humilhação, tudo valeu a pena por aquelas poucas palavras. Peguei o celular e, com os dedos ainda trêmulos, respondi para ela. Minha neta querida, a avó não tem nada o que te perdoar. Você não fez nada. A avó te ama mais que o céu. Durma com Deus. Amanhã a gente se fala. Eu não dormi muito naquela noite. Não por ansiedade, mas por energia. Eu me sentia com 30 anos de novo. Eu me sentia poderosa. Não o poder que a Sandra acha que tem, o poder de mandar e desmandar, mas o poder silencioso de quem sabe o seu próprio valor. Às 7 da manhã de segunda-feira, eu fiz o que precisava ser feito. Preparei meu bule de café coado na hora, sentei na minha cozinha, agora limpa e arrumada, e peguei o telefone. Liguei para o número de São Paulo. Bom dia, Patrícia. Aqui é a Yolanda, a avó Landa. Dona Yolanda, que alegria! Pensei que a senhora não ia ligar. Minha filha, eu pensei muito. Eu aceito o convite. Vai ser uma honra conversar com a Ana Maria. Quando eu preciso ir? A voz da Patrícia ficou até mais animada. Hoje, a senhora consegue? A gente quer a senhora aqui amanhã, ao vivo. A passagem já está comprada. O carro da produção vai te buscar em casa em 2 horas. A senhora só precisa arrumar uma malinha. 2 horas. Eu ri. Eu, Yolanda, 75 anos, que não saía da minha cidade há 10, ia pegar um avião em 2 horas para aparecer na televisão. Patrícia, minha querida,
eu disse, tomando um gole de café. Manda o carro. Estarei pronta. Arrumei a mala com uma velocidade que nem eu sabia que tinha. Coloquei meu melhor vestido, um azul marinho estampado de flores miúdas. Coloquei meus sapatos confortáveis. Coloquei meus remédios da pressão. E claro, coloquei meu avental favorito. O avental que eu estava usando quando tudo começou. O carro preto, chique, com ar-condicionado, parou na frente da minha casa. Os vizinhos que tinham ouvido a gritaria do Cláudio na noite anterior olhavam pelas frestas da janela. Eu saí, de mala e cuia, entrei no carro como se fosse uma rainha e acenei para eles. A cara de espanto deles foi impagável. O aeroporto, o avião, o hotel em São Paulo, tudo passou como um borrão. Eu não sentia medo. Eu sentia que estava exatamente onde eu deveria estar. Na manhã seguinte, eu estava no Projac, nos estúdios da Globo. O lugar era gigante, uma cidade. As pessoas corriam de um lado para o outro, mas quando me viam, elas paravam. Elas sorriam. "É a avó Landa", uma moça da maquiagem disse. "Meu Deus, eu chorei tanto com seu vídeo. Posso te dar um abraço?" Fui abraçada por umas 20 pessoas antes de chegar no camarim. Eles me trataram como uma artista. Me maquiaram, arrumaram meu cabelo. Eu me olhei no espelho. Era eu, Yolanda. Mas era uma Yolanda que o Cláudio e a Sandra nunca tinham visto. Uma Yolanda com brilho nos olhos. 5 minutos, dona Yolanda, disse a Patrícia. Meu coração bateu um pouco mais forte. Eu ia entrar ao vivo, para o Brasil inteiro. Então, a porta do camarim se abriu. E era ela, Ana Maria Braga, em carne e osso, com aquele sorriso que parece que abraça a gente. "Minha querida Yolanda", ela disse, vindo até mim e pegando nas minhas mãos. "Eu fiz questão de vir aqui te conhecer antes. Eu não sou só a apresentadora. Eu sou mãe, eu sou avó. O que você fez, a sua coragem, a sua dignidade. Você não tem ideia de quantas mulheres você representou." Eu olhei para ela. "Eu só fiz o que meu coração mandou, Ana. O amor não pode azedar na geladeira." Ela riu. "Você é ainda melhor pessoalmente. Vem, vamos conversar e vamos cozinhar. O que você vai fazer para mim?" Eu pensei em fazer o lagarto recheado, mas ele demora 5 horas, eu disse. "E você tem 5 horas. O programa é seu", ela brincou. "Não. Hoje eu vou fazer o bolo de nozes com baba de moça. O bolo que eu fiz para o aniversário. Porque é um bolo de festa. E hoje o Brasil todo está em festa com a gente." Entramos no estúdio. As luzes eram fortes, quentes. A plateia aplaudiu de pé. O Louro Mané gritou: "Vó Landa, eu quero esse bolo." Sentei no sofá famoso. A Ana Maria me olhou com um carinho e perguntou: "Conta pra gente, Yolanda. Conta o que aconteceu." E eu contei. Contei do dia inteiro na cozinha. Contei do silêncio das horas passando. Contei da mensagem do churrasco. Contei da dor. E enquanto eu falava, eu não chorei. Minha voz estava firme. "Ana", eu disse, olhando para a câmera. "Eu sei que tem muita mãe e muita avó me assistindo agora. E elas sabem do que eu tô falando. É um silêncio que dói na alma. É a gente se sentir invisível. A gente passa a vida toda servindo os pratos. E um dia, eles decidem que o prato do vizinho é mais gostoso. E não é nem pela comida, é pelo descaso." "E o que você fez?" ela perguntou. "Eu decidi que o meu banquete não ia ser desperdiçado. Eu peguei meu celular, que meu filho e minha nora achavam que era só um brinquedinho de velha, e mostrei para os meus outros 200 mil netos o que eu ia fazer. Contei do albergue, do padre Francisco, do senhor que não comia maionese há 20 anos. A Ana Maria estava com os olhos cheios de lágrimas. A plateia estava em silêncio absoluto. Eu aprendi uma coisa, Ana. Com 75 anos. A gente não pode entregar o controle da nossa felicidade na mão de quem não sabe o valor dela. Se a mesa que você preparou com tanto amor esvaziou, pegue suas panelas e vá procurar quem está com fome." Depois fomos para a cozinha. Eu fiz o bolo. Eu ensinei o truque da minha baba de moça, que é colocar uma colherzinha de vinagre na calda de açúcar para não açucarar. Eu estava em casa. O estúdio virou a minha cozinha. No final, a Ana Maria provou o bolo. "Minha Nossa Senhora, Yolanda, isso aqui é um pedaço do céu. Eu não sei o que o seu filho estava pensando. Trocar isso por um churrasco, ele não bate bem da cabeça."
O programa acabou comigo sendo aplaudida de pé. A repercussão foi imediata. Meu celular, que eu tinha deixado no camarim, parecia que ia explodir. Quando eu o peguei, os números tinham saltado. O Receitas da Volanda não tinha mais 800 mil inscritos no YouTube, tinha 1,5 milhão. O Instagram tinha pulado para 2 milhões. Eu não era mais uma influencer de nicho. Eu era a vó do Brasil. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na sala de estar do Cláudio, o silêncio era de velório. Cláudio e Sandra tinham assistido a tudo. Sandra viu a mulher que ela chamava de ultrapassada, dando aula de culinária e de vida em rede nacional, sendo abraçada pela maior apresentadora do país. Ela tinha recebido uma mensagem do chefe dela às 8 da manhã. Não era de demissão, era pior. Sandra, que situação! Vi sua sogra na TV. Ela é incrível. Olha, por que você não tira umas férias? Uns 30 dias, sem vencimentos, para resolver suas questões familiares. A imagem da empresa preza muito pela família. Não está pegando bem. A gente se fala depois. Ela não foi demitida. Ela foi colocada na geladeira, neutralizada. A profissional de marketing tinha levado um cheque-mate da sogra analógica. Sua carreira, que era seu maior orgulho, estava suspensa, e ela não podia reclamar. Se reclamasse, ela seria a nora monstro que persegue a Volanda. Cláudio, por outro lado, sentiu uma dor diferente. Não foi a vergonha pública, foi a vergonha privada. Ele viu a mãe dele, firme, digna, contando a história. E ele percebeu pela primeira vez o tamanho da falta que ele cometeu. Ele não viu a Volanda na TV. Ele viu a mãe que ele trocou por cerveja e picanha. A pior parte foi quando Beatriz saiu do quarto, com a mochila da escola. Ela tinha assistido tudo pelo celular. Ela parou na sala, olhou para o pai, olhou para a mãe. Ela é demais, não é? Beatriz disse com a voz baixa. A vó Yolanda é a mulher mais forte que eu conheço. Beatriz, pelo amor de Deus, desliga isso, disse Sandra chorosa. Por quê, mãe? É vergonha? Vergonha vocês deviam ter tido no sábado, quando o Lucas perguntou: a gente não ia na Volanda? E o pai disse: depois a gente passa lá, o churrasco do Beto é mais importante. Cláudio sentiu como se tivesse levado um soco. Filha, não fala assim. Eu vou para sua escola, pai, e depois eu acho que eu vou para a casa da avó. Ela saiu e bateu a porta. Cláudio e Sandra ficaram sozinhos, no sofá, olhando para a TV desligada, onde minutos antes a matriarca da família tinha reescrito a história deles para milhões de pessoas. Eu voltei para casa 2 dias depois. O carro da produção me deixou na porta. Minha casa estava silenciosa, exatamente como eu deixei. Mas agora, o silêncio era de paz. O telefone tocou. Era o Padre Francisco. Yolanda, minha filha, você virou estrela de televisão, ele gargalhava. Mas eu não liguei para isso. Eu liguei para agradecer. Minha filha, você sabe o que aconteceu depois que você apareceu na Ana Maria Braga? Coisa boa, espero, padre. Coisa boa? Yolanda, o telefone do albergue não para de tocar. As doações, minha filha, as doações. Uma rede de supermercados ligou. Eles vão doar 500 cestas básicas por mês durante 1 ano. Um frigorífico doou 1.000 quilos de carne. E o Pix, Yolanda, a conta do albergue, que estava no vermelho, tem dinheiro para reformar a cozinha e comprar colchões novos para todo mundo. Eu me sentei. A minha dor, a minha humilhação tinha se transformado. Tinha virado comida, colchão, esperança. O meu banquete tinha se multiplicado. Foi quando a campainha tocou. Eu respirei fundo. Abri a porta. Era a Beatriz, sozinha, com a mochila nas costas. Vó, ela disse com os olhos marejados. Posso dormir aqui hoje? Eu fiz uma coisa que a mamãe não gostou. O que você fez, minha neta? Eu peguei o dinheiro da minha mesada e fiz um pix pro albergue do Padre Francisco. R$100. A mamãe disse que eu estava jogando dinheiro fora que nem a senhora fez. E eu disse que ela estava errada e que eu queria ser como a senhora. Eu puxei minha neta para um abraço tão apertado que meus ossos estalaram. Você pode dormir aqui hoje e amanhã e quando você quiser. Essa casa é sua.
Vem, me ajuda a fazer um bolo de fubá. Naquela noite, a campainha tocou de novo. Eram Cláudio e Sandra. Eles não estavam mais com raiva. Pareciam dois passarinhos molhados. A Beatriz está aqui? Cláudio perguntou baixinho. Está. Estamos fazendo bolo, respondi, sem sair da porta. Mãe, a gente pode entrar? Ele pediu. Eu olhei para os dois. Eu vi meu filho, o homem que eu criei, e vi minha nora, a mulher que ele escolheu. Eles não eram monstros, eles eram fracos. Tinham se perdido no caminho, correndo atrás das coisas erradas. Tinham esquecido o que importava. Entrem, eu disse. Eles entraram na minha sala, a mesma sala onde tinham me ameaçado. Sentaram no sofá. Mãe, Cláudio começou, e a voz dele quebrou. Me perdoa, eu não tenho desculpa. Eu não vi a senhora. Eu fui um filho horrível. Eu sou um fracassado. Sandra estava quieta. Ela olhou para as próprias mãos. Dona Yolanda, eu fui demitida. Quer dizer, afastada. O que a senhora fez destruiu minha carreira. Não, Sandra, eu disse, sentando na minha poltrona. Eu não destruí sua carreira. Você destruiu sua carreira quando achou que marketing era mais importante que caráter. Eu não fiz nada disso para destruir vocês. Fez por quê, então? Cláudio perguntou. Eu fiz para me salvar. Eu fiz para mostrar para a minha neta, que estava aprendendo com vocês, que uma mulher idosa não serve para nada, que ela serve sim, que ela tem valor, que ela tem poder. A senhora tem, disse Cláudio. A senhora tem todo o poder. E todo o dinheiro, pelo visto. O dinheiro não importa, Cláudio. O que importa é o respeito. E vocês perderam o meu. Um silêncio pesado caiu. E agora? Sandra perguntou baixinho. O que a gente faz? Eu olhei para eles. Eu não queria vingança. Eu queria restauração. Mas nos meus termos. Agora, eu disse, vocês vão aprender. Primeiro, vocês dois vão fazer terapia. Juntos. Para entender por que acham que as coisas são mais importantes que as pessoas. Segundo, Cláudio, aqueles 27 mil reais que você me pegou emprestado, você não vai me pagar. Ele me olhou surpreso. Você vai pagar cada centavo, em 12 parcelas, diretamente para o albergue do Padre Francisco. E vai me trazer o recibo todo mês. Sandra arregalou os olhos. 27 mil reais. E terceiro, eu continuei. Vocês não vão mais passar aqui para pegar comida. De agora em diante, o almoço de domingo é aqui. Mas com uma condição. Vocês chegam às 10 da manhã e vocês vão cozinhar comigo. Vão aprender a fazer o lagarto, a maionese, a farofa. Vão sujar as mãos. Vão ralar a cenoura. Vão lavar a louça. Vocês vão aprender o valor do trabalho que vocês desprezaram. Eles se olharam. Era uma sentença, mas era uma sentença justa. A gente faz, disse Cláudio assentindo. O que a senhora quiser, mãe. Eu não quero que vocês façam o que eu quero. Eu quero que vocês façam o que é certo. Agora vão para casa. O bolo da Beatriz está quase pronto. Eles saíram. Pela primeira vez, eu vi 2 adultos saindo da minha casa, e não 2 crianças mimadas. A transformação estava completa. Não só a minha, a deles. Minha vida mudou, claro. O Receitas da Vó Landa virou uma empresa. Contratei gente para me ajudar, mas eu continuei na minha cozinha, gravando meus vídeos, com meu avental. A única diferença é que, agora, nos vídeos de domingo, eu tinha ajudantes. A Beatriz, que virou minha social media oficial, e às vezes, um Cláudio desajeitado picando cebola, e uma Sandra muito quieta, aprendendo a fazer a baba de moça. Eu não esqueci o que aconteceu. Eu não sou boba. Mas eu aprendi que, às vezes, a vida precisa de um chacoalhão. Às vezes, você precisa mostrar que a panela velha não só faz comida boa, ela também pode botar fogo na cozinha inteira se for preciso. E depois, ensinar todo mundo a limpar a bagunça.